celestiais, quer dizer, um terço dos filhos de Deus, eles foram seguir o Satanás. Já fizeram a sua escolha. Era uma escolha. Seguir a Jesus Cristo, o Satanás, eles escolheram o Satanás. E eles foram expulsos para a terra. Então, eles vieram para aqui, para a terra. Só que eles não têm um corpo físico. Eles são espíritos. São os famosos Satanás e suas hostes. Então, Lúcifer se tornou aí o anjo do mal, é o que está trabalhando ao máximo para tirar os filhos de Deus da bênção de voltar à presença dele. Então, essa é a parte da vida pré-mortal. E nós viemos, e nós, na vida pré-mortal, nós aceitamos a nossa vida terrena aqui. Então, cada um de nós aceitou vir para a Terra e passar por essas experiências aqui. Não fomos obrigados. Nós, pelo contrário, nós entendemos o plano e desejávamos vir para a Terra para podermos passar por essa escola e nos prepararmos para voltar a viver com Deus na eternidade. Então, essa é a nossa vida pré-mortal. Daí, nós viemos para a Terra. Nós viemos passando por um véu do esquecimento. Nós nos esquecemos da nossa vida. Por que que fizemos? Por que será que precisávamos esquecer? Porque nós tínhamos que viver aqui pela fé. E a fé é acreditar nas coisas que nós não vemos, mas que são verdadeiras. Coisas verdadeiras. O que que aconteceu? Nós temos esse momento aí. A Thaís parece que não está muito bem, Thaís. Thaís Martins. A Letícia depois vai ligar para você e te ajudar, tá bom? Então, nós temos o nosso trabalho aqui, de vir aqui a essa terra, é nós nos prepararmos para voltar à presença de Deus. E o que que Satanás está fazendo? Satanás está fazendo com que a gente se perca em tantas informações desse mundo, em busca de riquezas, em busca dos prazeres da vida, em busca de distrações. Ele está pondo tanta distração na nossa vida e nós estamos perdendo o foco do nosso objetivo de estarmos aqui. Então, nós viemos à Terra para ter um corpo que foi gerado pelos nossos pais terrenos, e nós temos, então, um corpo físico, e aquele espírito lá da vida pré-mortal veio e habitou naquele corpo. Nós viemos aqui para desenvolver a nossa fé em Deus, aprendermos a sermos obedientes aos mandamentos do Senhor. Pai Celestial quer que a gente seja obediente. E nós viemos para sermos... É um teste essa vida. Essa vida nós estamos sendo provados. E passamos por dificuldades. Por mais que eu possa fazer tudo certo, me esforçar de manhã, tarde e noite para servir a Deus, fazer tudo certo, ainda assim vamos ter dificuldades. Por quê? Por que que nós vamos ter essas dificuldades? Porque nós estamos aqui para ser testados, e através das experiências difíceis que nós temos, é quando nós nos aproximamos de Deus. Quando está tudo bem na nossa vida, a gente tende a relaxar um pouquinho e não ser tão fervoroso na oração. A gente pode até orar, mas não ora com tanto fervor. Mas num momento de crise, num momento de dificuldade, a nossa oração passa que vai chegar no céu rapidinho. Então, o que que isso mostra? Que as dificuldades nos ajudam a nos aproximar de Deus e nos ajudam também a nos aprimorar, a nos aperfeiçoar. Então, não é que nós vamos viver nessa vida sem dificuldades. Nós vamos ter, sim, desafios, mas o Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor nos deu a luz de Cristo, nos deu o Espírito Santo, nos deu as Escrituras, nos deu os amigos, a nossa família. Então, o Senhor providenciou uma série de coisas que nos ajudam a vencermos as nossas dificuldades. Agora, então aqui, deixa eu voltar aqui na minha...
Já está acabando aqui o tempo. Então, nós vivíamos na vida pré-mortal, estamos aqui nessa terra para ter o corpo, somos sujeitos a tentações do diabo aqui, estamos sujeitos a dor, sentir dor, morte. Também temos alegria, crescimento, aprendizado, tudo isso faz parte da nossa vida mortal. E o Pai Celestial nos deu o livre-arbítrio. Lá em Josué, vamos ver se eu vou ler só essa. Está escrito lá no Velho Testamento. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, aqui, esse profeta está nos dizendo: ó, vocês são livres para escolher. Essa é uma coisa que nós temos aqui na Terra: liberdade de escolha. Vocês são livres para escolher a família que vocês vão constituir, vocês são livres para escolher a igreja que vocês querem seguir, ou se vocês querem seguir o Senhor ou não. E ele termina aqui: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tinha uma visão do livre-arbítrio do homem, mas também ele tinha a visão de que ele, como chefe da sua casa, ele ia fazer com que sua família servisse ao Senhor. Ele tinha escolhido servir ao Senhor. Daí, todos nós pecamos. Então, lá tem em Romanos 3:23 que diz, né? Mas o plano centraliza-se em Jesus Cristo, que nos dá poder para superar o pecado e a morte. Então, a peça principal, gente, do plano de Deus é o Salvador Jesus Cristo. Sem ele, nós jamais voltaríamos à presença de Deus. É através dele, do seu sacrifício por nós, que nós podemos nos arrepender, podemos ficar livre de todos os pecados que já cometemos, podemos ter o perdão dos nossos pecados e continuar a nossa vida após a morte. Então, Cristo é o ponto principal da nossa vida aqui na Terra. Ele é o centro do plano. Ele veio à Terra, viveu sem pecado, ensinou, nos mostrou o caminho, realizou milagres, sofreu no jardim do Getsemane e morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Então, Cristo é aquele que fez tudo isso por nós. E graças a ele, todos ressuscitarão. Olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios. No 1 Coríntios 15, o 21 e 22. É no tempo de Cristo que estava tendo essa pergunta. Porque assim como a morte veio por um homem, então todos morremos, né, por causa de Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. Então, as pessoas perguntam assim: a minha nós morremos, então uma parte do plano aqui é nós permanecermos, pega a ampulheta lá, nós permanecermos somente um tempo aqui na Terra. Eu tenho sempre aqui uma ampulheta, uma ilustração, olha aqui, tem bastante areia aqui. Cada um que vem para essa terra, ele vem com uma quantidade de areia. Tem uns que vêm bem pouquinho areia, morrem ainda na infância. Tem outros que vêm um pouquinho mais, morrem na adolescência. Tem outros que morrem durante, acho que a luz não dá para ver ali. Outros morrem durante a idade adulta. E tem aqueles que vieram com bastante areia, que vão chegar aos 100 anos. Mas o tempo já foi determinado, o tempo que nós vamos permanecer aqui na Terra. Então, nós já temos esse tempo
terminado por o Senhor. E é um tempo curto comparado com a eternidade, como eu já falei. Mas vai chegar o tempo que cada um vai morrer. E daí vem a resposta, então, para aquele nosso amigo que perguntou na semana passada, mas eu esqueci de marcar o nome dele. Não sei se ele está aqui conosco. Que ele perguntou: vocês acreditam na vida após a morte? Então, claro que sim. Quando nós morremos, o nosso corpo vai ficar aqui na terra, vai ser enterrado. Mas o nosso espírito continua vivo. Aquele espírito que vivia na pré-existência, aquele espírito que recebeu o corpo aqui na terra, é o mesmo espírito que irá para um lugar chamado mundo espiritual. É uma vida após essa morte. E quando nós vamos lá, Cristo, ele falou até em paraíso, é o mesmo nome que ele deu quando aquele ladrão ao lado dele perguntou se poderia estar com ele. Ele falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse paraíso é o mundo espiritual, é o lugar onde nós vamos. Se nós tivermos uma vida voltada para Deus, uma vida de obediência, uma vida de fazer o bem, de caridade, uma vida de fé, uma vida onde nós não temos Jesus Cristo como nosso mestre e fizermos, nós vamos ter paz, alegria e tranquilidade enquanto esperamos pela ressurreição lá no mundo espiritual. Agora, caso a nossa vida foi bem bagunçada e a gente não se arrependeu, não usou a expiação de Cristo para se livrar dos pecados, nós vamos também para o mundo espiritual, mas tem uma separação lá. Aqui nas Escrituras está escrito que há uma prisão. Essa prisão é a maneira de mostrar para nós que as pessoas vão ficar separadas dos outros e que elas vão sofrer pelos pecados cometidos aqui nessa terra. Então, todo mundo vai pagar pelos pecados cometidos, a menos que vocês se arrependam e usem a expiação de Cristo na sua vida. Se vocês se arrependerem aqui nessa terra, mudarem o rumo das suas vidas e pedirem perdão a Deus, vocês vão sentir que vocês serão perdoados e esses pecados não serão lembrados. E daí vocês recebem, então, o paraíso, que é o lugar onde nós temos. Cristo, ele tinha esse poder de perdoar pecados. Quando, nossa, o tempo aqui voou hoje. Quando nós estávamos deixa eu ver, quando ele estava aqui na Terra, às vezes ele curava as pessoas e ainda acrescentava: teus pecados são perdoados. Então, Cristo é aquele que tem esse poder de perdoar pecados. E ele perdoou de muitos. Se a gente ler o Novo Testamento, vai ter vários episódios que Cristo perdoou os pecados das pessoas. Mas nós também podemos pedir. Cristo não está aqui na terra, mas ele não está pessoalmente em carne, como ele veio há 2000 anos atrás, mas ele está. O objetivo dele, do Pai, estão juntos, e junto com o Espírito Santo, que é a Trindade, eles estão juntos no objetivo de nos levar de volta à presença de Deus, de nos ajudar a nos arrepender, de estender a mão, de nos ajudar a mudar a nossa vida e de nos transformar. Então, o Senhor está pronto para nos ajudar. Só que ele fala assim: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Buscai-me e encontrareis. Nós temos que dar o primeiro passo. Nós que temos que ir em direção a Jesus Cristo. Ele está lá, mas se nós dermos o primeiro passo, ele vem até nós. Mas se a gente não buscar, não orar, não querer, não tiver esse desejo no coração, daí nós perdemos essa chance de ter o Salvador. Ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio e não vai interferir na nossa vida. Ele só vai interferir se nós o chamarmos, se nós o buscarmos, se nós o convidarmos a fazer parte da nossa vida. Então, a vida, a gente não sabe muita coisa do mundo espiritual, mas o que a gente sabe é que existe esse lugar onde os espíritos retornam
após a morte, que nós vamos nos encontrar com todos os nossos entes queridos. Quem já perdeu a mãe, a avó, os familiares que já passaram para o outro lado, eles serão aqueles que nos receberão quando a gente morrer. Nós vamos ser recebidos pelos nossos familiares no mundo espiritual. Em algum momento, vamos voltar à presença de Deus ali. Não sabemos o momento. Eu faço a pergunta para os amigos: será que nós temos mais familiares nessa vida? Ou será que temos mais familiares lá no mundo espiritual? Só uma reflexão para vocês, hein? Então, nós temos aqueles que vão nos receber, porque era uma dúvida da pessoa, se nós íamos conhecer as pessoas. Sim, o nosso espírito tem a semelhança do nosso corpo. Então, nós vamos reconhecer sim as pessoas e os familiares, e eles vão se identificar para nós também, os nossos antepassados. Mesmo que eu não conheci meu avô, no meu tataravô, eu vou conhecê-los lá no mundo espiritual. Vai ser um dia muito glorioso de encontrar com eles. Mas mais glorioso vai ser o que eu vou contar para vocês na próxima semana, porque o meu tempo acabou aqui. Mas ó, nós vamos falar sobre a ressurreição, julgamento e as muitas moradas que o Pai Celestial tem para nós, de acordo com as nossas obras, tá bom? E vocês podem fazer perguntas. Eu vou encerrar com o meu testemunho, de que eu sei que Jesus Cristo é o mestre desse plano, ele que criou, o Pai Celestial arquitetou a criação da Terra, ele criou essa Terra para nós, para estarmos aqui nos desenvolvendo. E que nós temos que ter cuidado para não seguirmos Satanás e não perdermos o nosso time, nosso tempo aqui, porque é muito curto comparado com a eternidade. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. A Júlia, nós só temos 3 minutos, Júlia, para fazer uns anúncios, 1 minuto para os anúncios e uma perguntinha só. Perfeito. Então, quem gostaria de fazer uma pergunta muito especial, tanto sobre esse tópico da aula quanto um outro tópico? Então, a Vânia ela vai decidir se ela responde nessa aula ou na próxima. Pode ser? Pode sim. Enquanto isso, peço para você fazer os anúncios, Júlia. Enquanto Perfeito. eles pensam aí. Então, eu vou colocar nesse exato momento o meu número aqui no chat do Zoom. Para quem está participando hoje pela primeira vez, por favor, mandar um oi para mim no WhatsApp, seu nome e sobrenome. E então, ao término dessa aula, o Carlos vai fazer uma mensagem personalizada para você. Então, amanhã, ele já está ali com o celular. Amanhã a gente vai enviar para você essa mensagem personalizada. E quem gostaria de receber também o livro de Mórmon de presente gratuitamente, pode mandar mensagem nesse mesmo número. E nós temos também um estudo do livro de Mórmon nas quartas-feiras, nesse mesmo horário, que é organizado pela Letícia Dourado. Ela vai colocar o número dela aqui no chat, então vocês podem mandar uma mensagem para ela dizendo que vocês querem participar do estudo do livro de Mórmon na quarta-feira. Temos duas perguntas lá. A Silvana e a advogada. Sim, obrigada. A doutora. Eu queria saber se o nosso espírito ele tem outras vidas passadas e se a gente, por exemplo, quando a gente renascer novamente, o espírito ele é único, ele não muda, pode passar por vários nascimentos. Na verdade, Silvana, nós só temos uma chance. Uma vez só que nós vamos passar aqui na Terra. Tem essa compreensão de outras religiões de dizer que nós vamos viver, porque eles interpretam uma escritura da Bíblia diferente de nós, mas nós acreditamos que a nossa vida é única, uma única vez aqui nessa terra. Por isso que a gente não pode perder tempo, porque às vezes as pessoas dizem, não, essa vida aqui vou levar assim, na próxima eu vou melhorar, mas não é assim. Nós daqui nós já vamos para o mundo espiritual e já vamos começar a pagar pelos erros cometidos aqui nessa terra. Silvana, só para estar bem transparente, querida, você é sempre a mesma Silvana. Quando você estava lá na presença de Deus, você já era Silvana, você nasceu aquilo que você é Silvana, você vai morrer, vai continuar vivendo sendo a mesma pessoa. Não é que você vai tendo vidas, identidades,
e situações diferentes. Você é sempre você, tá bom? Tá bom. Eu gosto. Doutora, por favor, nossa advogada. Gostaria de perguntar assim, essa explicação que você fez ali, que a gente vai reconhecer os parentes lá, né, no céu, isso está em algum lugar da Bíblia ou de estudos que você fez? Você poderia aprofundar em uma próxima aula para gente? Não, eu vou ver se tem essa formação na Bíblia, mas existe já muitos livros e muita instrução de pessoas que já até foram para o outro lado do véu. Eu conheço pessoalmente pessoas que passaram por um acidente, chegaram a ver o seu corpo ali, viram o seu espírito sair e se encontraram com pessoas familiares. É comum pessoas que sonharam com essas coisas, mas eu vou ver se eu achar na Bíblia, eu posso te informar. Eu mando Letícia, pela Letícia ajuda. ou pela Júlia, tá bom? Obrigada. Bem, o tempo se acabou, mas gostaria de dizer para vocês que vocês pensem o que que vocês estão fazendo com a sua vida, o que a sua vida vai te levar para onde? E quais são as bênçãos que Deus tem para nós nessa vida e na eternidade.